O que são os parâmetros distribuídos do cabo coaxial e quais os efeitos do desempenho desse cabo? É que vamos ver nesse vídeo. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo a mais um vídeo de eletromagnetismo aplicado. Esta é a parte 1 de 7 vídeos abordando, comentando cabos coaxiais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado. O objetivo do nosso vídeo? Apresentar o modelo de parâmetros distribuídos de linhas de transmissão. Descrever o efeito dos parâmetros distribuídos no desempenho das linhas de transmissão. Os nossos assuntos abordados serão modelo geral de parâmetros distribuídos, a resistência distribuída, a capacitância distribuída, a indutância distribuída, a condutância distribuída e, finalmente, uma conclusão. É muito importante o seu like, não apenas para prestigiar o canal ou vídeo, mas para ajudar para que o Google apresente esse vídeo a outras pessoas interessadas. Se você chegou até aqui por indicação ou se você está gostando do assunto, dê o seu like, ajude a divulgar o canal em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos começar com o modelo geral de parâmetros distribuídos. Observe a figura. Nós temos uma fonte com a sua impedância característica. Que fonte é essa? Pode ser qualquer fonte de sinal, qualquer frequência e amplitude, uma antena em sistemas receptores, pode ser um gerador de sinal, um transmissor, um detetor ou um transdutor de algum tipo de excitação para sinais elétricos. Um microfone, por exemplo. Em seguida, nós temos uma carga. Tivemos a fonte, agora estamos vendo uma carga. Que carga é essa? Qualquer coisa que drene, receba o sinal, qualquer frequência e amplitude. Pode ser uma antena, no caso de sistemas transmissores. Pode ser um receptor de sinais. Pode ser um receptor, pode ser um transdutor de sinais elétricos para algum tipo de excitação. Um alto-falante, por exemplo, recebe sinal elétrico e transforma em ondas de áudio. O que está faltando? O nosso quadripolo. Temos os terminais de entrada A e A', e os terminais de saída B e B'. No nosso caso, neste vídeo, o quadripolo vai ser qualquer meio metálico que transporte sinais elétricos à distância, qualquer linha de transmissão metálica, qualquer par metálico, seja telefonia, áudio, dados, qualquer linha metálica paralela, como antigamente usado em televisão ou transporte de dados, qualquer cabo coaxial, áudio RF ou micro-ondas. Temos agora as impedâncias refletidas de entrada e de saída. Zin é a impedância de entrada vista pela fonte. Zout é a impedância de saída vista pela carga. Um exemplo seria um gerador alimentando um cabo coaxial, transmitindo esse sinal a uma carga. Podemos também trabalhar com linhas paralelas. Está identificado a fonte, a linha, que é o quadripolo, e a nossa carga. Para facilitar o desenho e a compreensão, nós vamos trabalhar com o desenho de uma linha paralela, que pode perfeitamente estar representando o modelo de um cabo coaxial. Fonte, carga e o quadripolo. Podemos trabalhar ou com linha paralela ou com cabo coaxial. O modelo, a abordagem do eletromagnetismo vai ser a mesma, os resultados obviamente diferentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos considerar um elemento diferencial de comprimento da linha, ou seja, um pedaço, uma parte muito pequena da linha de transmissão. Vamos chamar de dx, comprimento dx da linha. Esse comprimento dx, mostrado na figura, vai ser representado, vai ser modelado pelo circuito mostrado, que é o modelo de parâmetros distribuídos. Esse modelo geral de linha de transmissão é mostrado na figura e ele é válido apenas para cabos metálicos. Não existe um resistor minúsculo dentro do cabo coaxial. É um modelo de perda ômica. Não existe um indutor série minúsculo, o que ocorre é um fenômeno de campo magnético. Não existe um capacitor minúsculo dentro do cabo coaxial. Vai acontecer um fenômeno de campo elétrico modelado por um capacitor. Tampouco existe um resistor paralelo minúsculo. Vamos ter um fenômeno de perda no dielétrico e vamos modelar por uma condutância ou um resistor em paralelo. Aí está então uma linha paralela, o elemento diferencial de comprimento muito pequeno dx
e como ele é representado. É como se nós tivéssemos infinitos desse modelo RLCG ao longo de toda a linha. A cada milímetro, um desse insere com outro, numa estrutura em escada. No cabo coaxial, a mesma coisa. Um pequeno, minúsculo segmento de cabo representado por esse modelo. Então, nós vamos agora trabalhar com um parâmetro distribuído. Não é aquele parâmetro concentrado que você vê, toca, solda o resistor. Esse resistor é um modelo, assim como todos os demais componentes. Nós temos, então, 4 componentes que vão ser abordados no nosso parâmetro distribuído, nosso modelo de linha. L, R, G e C. Uma indutância, uma resistência, uma condutância e uma capacitância. Esse representa um minúsculo segmento de cabo. Teria um outro antes e um outro depois, uma ligação em escada. R, alguns livros adotam R', resistência por unidade de comprimento. Então é ohm por metro. Pode ser miliohm por metro, miliohm por 100 metros, ohm por 100 metros, ohms por quilômetro. É unidade resistência por unidade de comprimento. L, indutância por unidade de comprimento. C e G, respectivamente, capacitância Faraday por metro e G Siemens por metro. Então, aí estão os 4 termos do nosso modelo de parâmetros distribuídos. Vamos começar pela resistência distribuída. Aproveita para deixar o seu like. A resistência do nosso modelo, ela vai representar as perdas ômicas, efeito Joule, calor, introduzida pelos condutores da linha de transmissão. Numa linha paralela, os dois, o par, num cabo coaxial, o condutor interno e a malha externa. Vai depender, evidentemente, da condutividade desses materiais e do comprimento dos condutores. Essa resistência está em série E, com o sinal. Esse modelo de resistência está modelado em série com sinal. Quanto maior o comprimento da linha, maior será a perda ômica. Existem 2 condutores e 2 efeitos de resistência em cabo coaxial, como já mencionamos. O condutor interno e o condutor externo ou malha. Conforme a frequência aumenta, devido ao efeito pelicular, a área em que passa a maior parte da corrente é cada vez menor, de modo que com o aumento da frequência, a área ocupada do condutor para passar de corrente tende a diminuir, o que vai aumentar a resistência. Portanto, quanto maior a frequência, maior essa resistência R e maior a atenuação do sinal. Essa resistência R, uma parte dela, um modelo dela, da resistência dos condutores, pode ser medida com um ohmímetro. Já a parte de corrente alternada não é possível, é um parâmetro distribuído. A resistência, então, incorpora 2 fenômenos de corrente contínua e de corrente alternada, efeito pelicular. A perda é o efeito da dissipação do sinal na forma de calor. R é composta por 2 componentes. Um componente de corrente contínua, que você pode medir com o ohmímetro, independe da frequência e é função do material, da condutividade dos condutores central e malha externa e comprimento. E existe uma componente alternada, que varia com a frequência, função da profundidade pelicular. Também é função do material dos condutores, da geometria desses condutores, das dimensões, mas varia com a frequência. Você não vai medir isso com o ohmímetro. O valor da resistência característica R vai ser função de dimensão e material dos condutores e da frequência de operação. Como exemplo, o cabo coaxial RG58U em 500 MHz apresenta uma resistência distribuída típica de 4,76 ohms por metro. Depende da frequência e do fabricante. Um trecho de um datasheet de um cabo coaxial RG58P pleno, onde nós temos a resistência à corrente contínua do condutor interno e a resistência do condutor externo à corrente contínua. Essa é a que você mede com o ohmímetro. Repara que os valores são diferentes do que eu apresentei anteriormente. O caso do condutor interno desse cabo é uma resistência de 3,75 ohms a cada 100 metros.
A resistência contínua do condutor externo do cabo, 2,2 ohms a cada 100 metros. Condutor externo, 2,2 ohms. Capacitância distribuída. Observe que o capacitor está em paralelo. O que é um capacitor? Condutores separados por um dielétrico. É a própria definição de um cabo. A capacitância fica em paralelo entre os condutores do cabo coaxial. Quanto mais alta a frequência, mais esse capacitor se comporta como um curto e maior é o dreno, maior a atenuação sofrida pelo sinal. O cabo coaxial comporta-se como um capacitor. A capacitância leva que o cabo coaxial a se comportar como um filtro passa-baixa. Todo cabo coaxial é um filtro passa-baixa. O comportamento do filtro é que no cabo coaxial a atenuação aumenta com a frequência. Quanto maior a frequência atenuação, maior a atenuação do cabo, devido agora à capacitância distribuída e à resistência distribuída do item anterior, efeito pelicular. Então já vimos dois termos atrapalhando em relação à frequência. São dois efeitos para redução do sinal, aumento da atenuação. O valor da capacitância de um cabo coaxial vai ser função da dimensão, dos diâmetros dos condutores, do tipo de dielétrico utilizado e das condições dielétricas, evidentemente. Um valor típico de capacitância distribuída para um cabo RG58/U em 500 MHz é de 66,9 picofarad por metro. Vejamos agora o parâmetro indutância distribuída. Essa indutância modela as perdas no campo magnético. Caso o cabo coaxial esteja em boas condições e ele seja um bom cabo coaxial com uma boa malha, uma malha cerrada, o campo fica confinado entre o condutor interno e a malha. O cabo coaxial tem o efeito de blindagem. Mas nem tudo são flores. Essa indutância em série com sinal leva a um comportamento de um filtro passa-baixa, mais uma vez. Quanto maior o comprimento da linha, maior será a indutância e maior a atenuação conforme a frequência aumenta. Um exemplo do cabo RG58/U em 500 MHz é uma indutância distribuída típica de 375,4 nanohenry por metro. A indutância característica vai ser função dos diâmetros dos condutores, do material e da permeabilidade magnética dos condutores, sendo no modelo independente da frequência. A indutância independe da frequência. A impedância aumenta com a frequência. 3 efeitos que levam ao aumento da atenuação com a frequência. Primeiro, o indutor, o resistor e o capacitor. Vejamos agora o próximo elemento do nosso modelo, que é a condutância distribuída. A condutância é um modelo de perdas pelo dielétrico. Aquele resistor está modelando as perdas pelo dielétrico e ela está em paralelo com o sinal. Quando a perda aumenta, o resistor diminui e a condutância aumenta, drenando o sinal. A condutância vai ser função do dielétrico e das condições da condutividade do dielétrico, independe da frequência em princípio. Um dielétrico ideal seria o vácuo, que não introduz perdas. Lembra daqueles cabos que nós vimos no vídeo anterior, que só tem uma hélice separando o condutor interno do externo? A maior parte dele é ar. Entendeu por que aquele cabo? Se você trabalha em telefonia, provavelmente deve ter muitas histórias tristes de quando o cabo bebeu, por chuva, inundação na galeria. O que acontece? O isolamento entre os condutores é reduzido pela entrada de água. A água com impurezas, água condutora. E isso aumenta a atenuação, acarretando perdas, linhas cruzadas e outros problemas sérios. A condutância distribuída, então, modela as perdas pelo dielétrico, o que também acarreta uma atenuação no sinal. Quanto maior essa condutância, maior a perda de sinal. O valor da condutância característica é função das dimensões material dos condutores dielétricos. Você deve pensar que condutância é o inverso da resistência. Então, se aquele G for uma resistência, se a resistência for pequena e drenar o sinal, o que vai acontecer? Condutância é o inverso. Agora, se a resistência for elevada, o G é menor, aí você tem uma perda menor. O cabo RG58/U em 500 MHz apresenta uma condutância distribuída de 1,77 10 a menos 15 Siemens por metro.
Esse valor vai equivaler a uma resistência entre os condutores de 5,65 vezes 10 elevado a 14 ohms por metro. Lembrando que 10 a sexta já é ômega. Estamos elevando 10 elevado a 14. RLGC. Ou, como é mostrado em alguns livros, algumas referências, R', L', G' e C', exatamente para nos mostrar que essa é uma impedância distribuída. Ohms por metro, Henry por metro, Siemens por metro, Faraday por metro. Concluindo, o que nós vimos neste vídeo? Um modelo geral de parâmetros distribuídos. Vimos a resistência distribuída, causa e efeito. É um parâmetro distribuído, não existe esse modelo físico real. Ele modela um efeito, uma capacitância distribuída, causa e efeito. Indutância distribuída, qual foi a causa e qual é o efeito no desempenho do cabo. Condutância distribuída, causa e efeito. No próximo vídeo, nós vamos aprender como, a partir dos parâmetros típicos, valores do modelo distribuído, como é que nós vamos encontrar valores de atenuação, fase, retardo, em função do RLCG do modelo de parâmetros distribuídos. Numa segunda fase, nós vamos aprender na hora que você tiver um cabo na sua mão e apenas um paquímetro, como é que você vai calcular os parâmetros distribuídos e em seguida você vai terminar a atenuação, fase, retardo e outros parâmetros do cabo coaxial. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe seus comentários, sugestões e críticas. Você deve ter observado dos outros vídeos que nós respondemos muita brevidade as perguntas dos nossos assinantes ou daqueles que tiverem curiosidade. Indique esse vídeo para um amigo seu, um colega seu que está fazendo escola técnica ou faculdade. Nós procuramos apresentar assuntos de interesse prático com uma base teórica que sustenta esses argumentos. Você encontra aqui no canal diversos vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação e antenas, sistemas de comunicações e eletrônica aplicada. Inscreva-se, acione o sininho e até a próxima.